pastor Joseph Prince. Estão prontos para a palavra? Bem, a última vez que preguei, falei sobre as 3 coisas importantes em Hebreus capítulo 10. Deus quer que saibamos em nossos corações essas 3 coisas. Para os que não estiveram aqui, consigam a mensagem. O título é Vivendo em Confiança e Certeza de Fé. A primeira coisa é a vontade do Pai. Amém? A vontade do Pai. E qual a vontade do Pai? Em Hebreus 10, cancelar o primeiro concerto, que era a lei. Deus nunca quis que o seu povo vivesse sob a lei. No grego, esse texto quer dizer que a lei foi dada, e essa expressão, na verdade, quer dizer, veio ao lado. Ou seja, não era assunto mais importante, era secundário, foi no intervalo, era temporal. Ok? Deus sempre quis a graça. Amém? Mas a lei foi dada para demonstrar para o homem que era impossível para o homem ser santo, ser justo diante de Deus. O homem não conhece a sua total fraqueza, sua total impotência, sua total fragilidade diante de Deus. A lei revelou isso, mas a lei não podia dar a vida ao homem. A lei não podia oferecer um objeto de adoração e louvor para o homem. A graça faz isso. Posso ter um amém? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei exige justiça, a graça supre justiça. A lei diz, eu nunca vou esquecer os seus pecados, vou visitar os pecados na 3ª ou 4ª geração, mas a graça diz, dos pecados eu não me lembrarei mais. Essa é a terceira coisa importante. A primeira é remover a lei, essa é a vontade do Pai, e nos dar a graça. Amém? A segunda coisa importante é a obra do Filho. E vemos que no grego, hapax, quer dizer uma vez por todas, a oferta única de Jesus na cruz nos tornou perpetuamente justos. Amém? E foi uma única vez. Por essa única obra de Jesus na cruz, Ele ocupou o nosso lugar como nosso substituto. Ele levou nossos pecados e toda a nossa natureza pecaminosa foi crucificada com Ele na cruz do Calvário. Assim, hoje nós temos a nova natureza de Deus no nosso interior, somos participantes da natureza divina e aos olhos de Deus somos justos, porque aos olhos de Deus na cruz, Cristo que não pecou se tornou pecado, para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. A segunda coisa importante é a obra do Filho. E a terceira coisa importante é o testemunho do Espírito Santo. Toda a Trindade está envolvida. Terceiro é o Espírito. O testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo conhece plenamente o que aconteceu na cruz. O Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo testemunhou que nossos pecados foram levados por Jesus. E ele testifica que por esse motivo Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Pelo que Cristo fez, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele testifica. Não existe testemunha melhor do que o Espírito Santo. Amém? Tudo isso está em Hebreus 10. Após essas 3 coisas importantes, ele fala a respeito do pecado deliberado e que não resta mais sacrifício pelos pecados. E existem tantos crentes que têm medo desse versículo, porque concluíram que depois de terem se convertido, ainda assim pecam. Todos nós pecamos, não existe ninguém perfeito. E os crentes, depois de salvos, também pecam. Não devíamos pecar, não precisamos pecar, mas o fato é que pecamos. Até em pensamentos, muitas vezes nós pecamos. Por isso, esses crentes têm medo desse versículo em Hebreus 10, porque não entenderam as 3 coisas importantes. Se não entendermos a obra da Trindade, amém, diz que Ele nos perdoou e nos fez justos para todo o sempre por uma oferta, e o Espírito Santo está em nós não para nos perturbar, não para nos condenar, mas para testificar que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, quer dizer, não serão passados para os nossos filhos e para os nossos netos, quase não se prega sobre isso, o ensinamento de maldição geracional não se aplica ao Novo Testamento.
Somente no Antigo Testamento existe maldição geracional. Somente na lei encontramos isso, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Essa doutrina só se aplica no Antigo Pacto. Irmãos, nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, amém? Pecar deliberadamente não é um pecado moral, não é um pecado semelhante a esse. Pecar deliberadamente é apostasia. Não esqueça que esse texto que lemos está registrado na Epístola aos Hebreus, certo? Não foi escrito para os chineses. Os hebreus são um povo escolhido por Deus. Por isso o livro começa, tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Não se refere ao seu pai ou ao meu pai. Amém? Os judeus adoram o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o texto diz, falou aos nossos pais. Você tem que entender o contexto de Hebreus 10, se refere ao povo judeu. O fato é que Jesus morreu, Jesus ressuscitou dos mortos e depois disso foi assunto aos céus. E os discípulos continuaram pregando o evangelho com demonstração do Espírito e do poder. Os coxos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam e grandes milagres estavam acontecendo pelo poder do Espírito Santo. Amém? Mas haviam pessoas entre eles que não haviam se convertido e eram judeus. Portanto, o pecado deliberado é quando alguém conhece essas verdades, sabe que Jesus é o Messias, sabe que ele já ofereceu uma única oferta, e mesmo depois de terem recebido o conhecimento da verdade, eles não recebem a verdade, recebem só o conhecimento, eles voltam, abandonam o sacrifício de Cristo, viram as costas para o Filho de Deus e voltam para o sacrifício no templo, que não pode jamais tirar o pecado. E a Bíblia afirma que insultam o Espírito da graça. O que é graça? Deus alcança, Deus ama, Deus abençoa, sem que você mereça. Eles insultam o Espírito da graça. Eles pisoteiam o Filho de Deus. Eles o envergonham. Portanto, quando fazem assim, a Bíblia diz, já não resta mais sacrifício. Agora você entende? Essas pessoas estavam na igreja primitiva, provavelmente em Jerusalém. O livro de Hebreus foi escrito para que eles permanecessem na fé e não desistissem. Você entende? Assim, aqui não fala de pecado moral, falha moral. Deu para compreender? E apresentamos um exemplo de pecar deliberadamente. Pecar deliberadamente é um pecado consciente e não acidental. A Bíblia distingue pecar deliberadamente e pecar acidentalmente. Isso está em Números capítulo 15 e fala a respeito de alguém que peca intencionalmente. No hebraico, alguém que peca com a mão levantada. É essa a ideia que passa no hebraico. E temos um exemplo. O homem que foi no sábado recolher lenha. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele foi condenado a ser apedrejado. Esse é o único exemplo na Bíblia de um homem que pecou intencionalmente. Como fez isso? Ele não quebrou os 10 mandamentos. Alguém pode dizer que ele não guardou o sábado. Estava só recolhendo lenha. E o Senhor falou comigo que foi muito mais do que isso. Deus me disse que ele não estava descansando quando Deus o mandou descansar. Em outras palavras, Deus fez tudo. Cristo já perdoou você. A morte de Cristo na cruz lhe deu completo perdão dos seus pecados, passado, presente e futuro. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, o Espírito foi lhe dado para habitar em você. Isso nunca ocorreu antes dessa forma. Mesmo Davi, Jeremias, Isaías, Elias, tinham o Espírito Santo sobre eles, mas não tinha o Espírito Santo dentro deles como nós temos hoje. Por isso o Espírito Santo nos diz, descansem, não existe nada para fazerem. Tentar fazer algo é insultar o Espírito da graça. Você entende? Salvação começa quando você descansa. Você descansa no que Cristo fez. Não é porque Cristo fez algo que você tem que fazer algo. Você não tem que fazer nada, somente crer. Crer na sua obra e experimentar proximidade com Deus. Conscientemente. Você precisa estar consciente que está próximo a Ele.
Posso ter um amém? Você está bem próximo a Deus. Nunca vai estar mais próximo. Não pense jamais, se eu fizer algo bom, posso me aproximar. Aproxime-se de Deus e poderá fazer algo bom. E o bem que fará não será pelo poder da carne, mas pelo poder do Espírito Santo. Posso ter um amém, igreja? Não é interessante que o pecado mencionado é não descansar? Os seres humanos têm dificuldade em descansar. Não sabem receber quando compramos algo para eles. Aconteceu comigo. Alguém me deu um presente e eu quero que essa pessoa que me deu o presente prospere. E esse casal comprou algo para mim. E após comprarem o presente, trouxeram para mim e eu disse para eles, não precisa disso. Quanto custou isso? Deixe-me pagar. A verdade é que eu me surpreendi fazendo algo que eu prego para não fazerem. É um insulto quando alguém, com muito carinho, compra algo para nós e ficam felizes em comprar esse presente, e entregam um presente a você e você pergunta quanto custou. Podemos ser bem intencionados, mas roubamos daquela pessoa o prazer de nos dar um presente, mas é porque isso está em nós. Não sabemos receber e nem agradecer. A vida cristã deve ser de gratidão. Temos que ter muita gratidão, diz as Escrituras. Dai graças, dai graças. Por que não fazemos isso? Porque não revelamos às pessoas tudo que Deus tem feito e tudo que Deus tem dado. Mas na igreja ouvimos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não fizer isso, Deus não vai fazer aquilo. Se fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se não fizer, Deus não vai fazer. Pregamos o antigo concerto. Amém? Pastor, não tem lugar para performance? Não, o que você recebe, você dá. Pedro disse para aquele paralítico, o que eu tenho, isso eu te dou. Ele sabia o que tinha, o que havia recebido. Então ele impartiu. Se não souber o que você tem, você não pode dar. Se você não souber quem é, não pode agir como se fosse. Será uma pseudo-identidade. Você tenta ser alguém quando você sabe no seu interior que você não é. Isso é engano. Daí vem a palavra hipócrita, dizer que você é quem você não é. Quando você diz que é justo e age como justo, aí você sabe que não está enganando. Seus sentimentos podem dizer que você não é justo, mas ignore os sentimentos. Não se importe, alguns sentimentos dizem para você ficar na cama o dia todo, e é segunda-feira. E quando chega na terça, diz para você, fique na cama outra vez. E na quarta diz, em verdade te digo, fica na cama. Se você obedecer os seus sentimentos, está perdido. Vai ficar sem emprego, amém? Não siga os seus sentimentos. Não estou dizendo para você fingir ser alguém que você não é. Você foi feito justo em Cristo. Bem, existe outro problema que alguns têm no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é maravilhoso. Começa falando a respeito de Moisés, correto? Depois fala que a igreja, os crentes judeus, eu creio que Paulo foi o escritor, alguns discordam, mas Paulo diz, veja Moisés, ele era um servo, mas olhe para Cristo, ele é o filho. De Moisés veio a lei, e a lei demanda. Do Filho de Deus veio a graça, e a graça supre. Ele diz que o servo não mora na casa para sempre, o filho sim. Amém? E o filho é maior do que o servo. Posso ter um amém? Nos capítulos seguintes, ele é maior que Arão. Quem era Arão? Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote, enquanto Cristo é o grande sumo sacerdote. Não havia grande sumo sacerdote, somente sumo sacerdote. Mas aqui temos um grande sumo sacerdote. Posso ter um amém? E Cristo é maior do que Arão, porque Arão morreu, mas Cristo vive para sempre. E o nosso futuro depende do sumo sacerdote. Se o nosso sumo sacerdote vive para sempre e ele é justo, Deus nos aceita por causa do nosso sumo sacerdote. Depois ele fala dos sacrifícios do sacerdócio levítico, bênçãos quando obedece, maldição quando desobedece. Então,
fala que Cristo é da ordem de Melquisedeque, não é da ordem de Levi. Ele é segundo aquele que apareceu para Abraão. Se você acredita que era um homem real ou era o Cristo pré-encarnado, não importa. Cristo é da ordem de Melquisedeque. Dos lábios de Melquisedeque só saem bênçãos. Bendito seja Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo. Nós estamos sob esse sacerdócio. E ele continua nos falando a respeito dos sacrifícios, como o sangue de touros e bodes, como o sangue desses animais não pode se comparar ao sangue de Cristo. O sangue dos animais cobria o pecado. O sangue de Cristo remove o pecado. O sangue dos animais tinha que ser oferecido continuamente. O sacrifício de Cristo foi único e total. E se nós ficarmos o tempo todo pensando que precisamos de perdão, é insultar a eficácia do sangue de Jesus Cristo. E finalmente ele diz: coloquem todos os grandes homens de fé em uma galeria. Hebreus 11. Pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Moisés, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então ele diz: destaquem todos eles e nenhum deles se compara com Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. O livro inteiro fala da grandeza de Jesus, mas alguns têm medo do capítulo 6. Tudo que eu mostrei aqui sobre o livro de Hebreus mostra que não compara o ruim com o bom, mas compara o bom com o melhor. Me escutam? Assim alguns dizem: eu tenho medo desse versículo, pastor, porque diz que eu posso perder minha salvação. Vejamos Hebreus 6:4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Diga uau! Não finja que você não tem medo desse versículo. Amém? É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Quando eu li esse versículo, eu ficava muito amedrontado. O medo tomava conta de mim, porque eu li um livro que dizia que os crentes podiam cometer esse pecado, e daquele dia em diante, eu tinha medo de ter cometido esse pecado. O pecado imperdoável, onde é impossível ser reconduzido ao arrependimento. E eu me lembro sair para as ruas, entregar folhetos às pessoas, mas no coração eu achava que estava perdido. Na esperança que as pessoas fossem salvas, para que quando fossem para os céus, e Deus perguntasse: quem pregou para vocês? Certo? Quem os evangelizou? Elas dissessem: foi Joseph Prince que está no inferno. Eu cria assim. Evangelizava com a motivação errada. No coração, eu pensava assim porque tinha lido aquele livro e acreditei nele. Vou dizer outra coisa que aconteceu quando eu criei errado. É como se uma porta abrisse na minha mente e todo tipo de maus pensamentos e blasfêmias contra Deus começavam a invadir como um esgoto e vinham e enchiam a minha mente. É como se, quando eu temia ter cometido aquele pecado, a minha mente ficava cheia de pecados. Era uma batalha, um tempo de depressão, uma estação de depressão. Nunca zombe de alguém que está deprimido. Não diga, saia dessa, pense positivo, porque quando você está nessa situação, no poço da depressão, nesse caldeirão, você não pode ver o final, a luz no final do túnel. É como um redemoinho. Fiquei deprimido, não tomava remédios, eu era mais jovem naquela época, mas acho que tinha depressão clínica. Por quase um ano. Assim surgiu o Evangelho da Graça. Vocês me escutam? E foi esse o texto que me colocou nisso tudo. Vamos ler o texto agora. Você está pronto? Vamos mergulhar no texto. Vamos ver o contexto. Estamos em Hebreus, capítulo 6. Vejamos o que diz o capítulo 5. O contexto é de vital importância. Vejamos Hebreus 5. Esse livro foi escrito para os Hebreus, versículo 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quando alguém diz justiça, o que é que você pensa?
Você pensa em fazer o que é certo ou pensa que é uma dádiva de Cristo, a justiça que vem da fé? Se perguntarmos a um crente se Deus quer que eles sejam justos, vão dizer sim. Mas para aqueles que foram ensinados como vocês, se alguém perguntar, Deus quer que você seja justo, você vai dizer, eu já sou. O quê? Sim, eu sou justo em Cristo. Quem você pensa que é? Não importa quem eu sou, importa quem Cristo é. Ele é justo diante de Deus e eu sou aceito nele. Não é quem eu sou, é quem ele é. Como ele é, assim sou eu nesse mundo. Se você não pensa assim, demonstra que você é um bebê espiritual, certo? Assim, isso quer dizer, se vivesse no Antigo Testamento, seguiria o judaísmo. Serviria ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não serviria os deuses dos ímpios, dos assírios que existiam lá. Adoraria ao Deus de Abraão. Não adoraria aos ídolos dos filisteus, por exemplo, Dagon. Adoraria ao Deus verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó. Posso ter um amém? Era uma religião baseada na lei, amém? Em sacrifícios. Graças a Deus pelos sacrifícios. Não tiravam o pecado, mas cobriam o pecado até que Cristo viesse. Mas como Cristo já veio, o antigo judaísmo se tornou velho, antiquado, perdeu a eficácia. Vocês me escutam? Quando praticavam o judaísmo, Paulo diz que eles eram bebês. O amadurecimento chegou, que é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não temos mais que oferecer ofertas, porque Cristo ofereceu uma oferta por todas. E se descansarmos nisso, somos justos diante de Deus, amém? Temos proximidade com Deus, somos respondidos, aleluia, amém? Deus é nosso Pai, não é o Jeová que está distante, como Israel o conheceu. Ele não é o El Shaddai, ele é o nosso Pai. Amém. Isso é maturidade, isso é perfeição. A perfeição chegou, mas eles quiseram permanecer meninos. Eu e você não éramos meninos, éramos pecadores, éramos gentios, goim, não judeus. Nunca ocupamos a posição de meninos. Se aplica somente aos judeus. Paulo está dizendo para eles, verso 14, mas o alimento sólido, que é o Evangelho, a revelação de Jesus Cristo, a revelação da obra de Jesus. O que ele fez é o alimento sólido, que é para aqueles que cresceram, deixaram a meninice e agora são maduros. E que, em resultado do exercício das suas faculdades, são capazes de distinguir o bem do mal. Esse é o último versículo do capítulo 5. Vejamos o contexto. Por isso, não continuemos sempre com as noções elementares da doutrina cristã, mas avancemos no sentido do amadurecimento. Deixemos para trás o judaísmo, os princípios elementares. O que é isso? O ABC. Amém? Com meu filho, para tudo que ele olha, ele diz 1, 2, 3. Ele ama contar, mas ele está no estágio elementar. Ok? O judaísmo é o nível elementar do aprendizado de Cristo. Cristo é apresentado nas sombras, nos sacrifícios, nas vestimentas do sumo sacerdote. Você me escuta pregar no Antigo Testamento apresentando Jesus através das sombras. Eram os princípios elementares de Cristo. Avancemos para o Evangelho. Avancemos para a perfeição, o sacrifício perfeito. Perfeição. Plenitude. Quantos de vocês estão entendendo até esse momento? Vamos ler um outro texto em Gálatas. Gálatas 4:3 diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, nepios, menino, criança, estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, o ABC, a lei. Não faça isso, não faça aquilo. Quando uma criança vem à minha casa, eu digo, não vá para a cozinha, não toque no fogão, não toque no forno. Mas quando você vem à minha casa, eu não falo isso para você. Seria um insulto. Dependendo da idade, não faço proibições. Amém? Lave as mãos antes de sentar. Como você se sentiria? Não fale assim comigo, irmão.
Estamos reduzidos à servidão. Os rudimentos da lei que pertencem ao mundo são terrenos e não celestiais. Tem a ver com a terra. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, ruiós, filhos crescidos. O Evangelho concede a você a posição de filho. Não estou falando de crescimento, essa passagem não fala de crescimento espiritual, crentes crescendo, amadurecendo, não é isso. Aqui fala de posicionamento diante de Deus. O povo judeu, sob a lei, eram meninos. Paulo diz que precisavam amadurecer. O Filho perfeito ofereceu o sacrifício perfeito para conceder a você a perfeita consciência. Plenitude. Prossigam. Saiam do jardim de infância. Você já tem 20 anos. Amém? O Senhor disse que temos que esquecer os 10 mandamentos? É o mesmo que dizer para alguém que tem 20 anos esquecer o ABC. O ABC foi tão importante e eu me utilizo dele todo o tempo. Está em mim. Tem que ensinar a igreja o ABC. Isso é engraçado. Eles querem voltar a ser crianças. Precisam aprender as verdades dos céus, do Evangelho, da igreja, e não terrenas. Você me acompanha? Continuemos. Você já entendeu, então vamos ao contexto. Voltemos a Hebreus 6:1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Como pode perceber, no judaísmo ensinam o arrependimento, ensinam a fé para com Jeová, ensinam a fé em Deus, mas não ensinam fé em Cristo. O Messias estava vindo e eles não receberam revelação da fé no Messias, somente a vinda do Messias. Mas nós aprendemos o arrependimento para com Deus e fé para com o Senhor Jesus. Aqui fala do judaísmo. Tendo deixado para trás estas coisas, o próximo versículo, deixando também a doutrina dos batismos. Você diz, pastor, somente o cristianismo tem batismos. Se analisarmos a palavra batismos, é a mesma palavra para lavagem. E no judaísmo, o povo hebreu lavava tudo. Eles lavavam os utensílios, lavavam as mãos, lavavam-se quando iam ao templo. Antes de entrarem no templo, eles entravam numa piscina, submergiam nela, se lavavam e depois iam para o templo. Se lavavam todo o tempo. Era a doutrina da lavagem. Ou como está na nossa versão, doutrina dos batismos. Continuando, e a imposição de mãos é outra coisa que tinham que deixar para trás. Amém? Como lemos, diz, não lançando de novo o fundamento. Suponhamos que você passe por um terreno onde um prédio vai ser construído. É um novo prédio e já tem 5 anos que estão colocando o fundamento. E eles quebram o alicerce, depois colocam outro alicerce o tempo todo. E você diz, o que é isso? Você não confiaria no engenheiro desses? Eu vou libertar você dos ensinamentos que você escuta e fazem você ter medo de se perder, de perder a salvação, perder a proximidade com Deus. Eu quero que você seja ousado para ser um daqueles crentes que é capaz de ir ao inferno com uma pistola de água. Você me escuta? Vai fazer você enfrentar a vida com confiança, sabendo que você está próximo a Deus e tem o respaldo dele, o Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso. Você tem uma influência que nem Elias tinha. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista, que foi o maior de todos os profetas antigos. Temos posição. Amém? Você pode ter um servo maduro, experimentado, inteligente na sua casa, mas ainda vai ser um servo. Uma criança que não é servo, que tem 3 anos de idade, mas é filho. Eu nunca daria a minha herança
a um homem maduro, mas que é só funcionário. Eu daria para o meu filho. Você entende? Um filho, apesar de ser jovem, é maior do que um servo. Vocês não são servos, são filhos. Mas no serviço, o filho se torna um servo. Isso é lindo. Um filho ser servo é glorioso. Um servo servir não tem glória. É só obrigação. Amém? Não lançando de novo o ensino sobre batismos e a imposição de mãos. Existia imposição de mãos no Antigo Testamento. Se ensinava. A ressurreição dos mortos se ensinava. Juízo eterno, o povo judeu acreditava nisso. E isso faremos se Deus o permitir. Assim, ele está dizendo que não vai lançar esses fundamentos, mas vai fazer isso se Deus permitir. Ele diz isso porque, escute com cuidado, existe um grupo de pessoas que não seriam aperfeiçoados. E ele diz quem são. Impossível renová-los. Voltemos à passagem bíblica. Você está gostando da mensagem até esse ponto? Sabe por que vamos passo a passo? Porque alguns utilizam-se desses textos e amedrontam com o grego. Você entende? Vou mostrar dentro do contexto. Contexto é importante. Alguns pegam um texto e dizem, existem alguns que pecam deliberadamente. E a Bíblia diz que para eles não existe sacrifício. O interessante é que a Bíblia diz que é impossível para este povo que tem todas essas qualidades e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Depois de pregarem isso, chamam as pessoas para o altar para que se arrependam. Mas a Bíblia diz que para esses é impossível serem renovados para o arrependimento. Para que o convite para o altar, então? Deixe-me perguntar a vocês. Para que o convite para o altar, então? Vocês põem medo e depois chamam para se arrepender. Mas aqui diz que é impossível que sejam renovados para arrependimento. Existe um certo grupo de pessoas, e aqui se refere exclusivamente para este grupo de pessoas. Eu não gosto de ver o corpo de Cristo sendo intimidado. Quero vê-los livres na liberdade dos filhos de Deus. Cristo pagou um alto preço para termos liberdade. Fiquem firmes nessa liberdade. Não deixe que ninguém roube esta alegria. Não aceite que alguém diga que você só pode se aproximar de Deus quando fizer o que eles dizem. Não caia nessa insensatez. Posso ter um amém? A Bíblia diz, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Mas pastores, foram iluminados, provaram o dom celestial. Aqui fala de crentes, pastor. Diz que se fizeram participantes do Espírito. Veja, esse livro foi escrito para os Hebreus. A expressão, uma vez iluminados. Você pode estar num culto, existem pessoas até aqui nessa igreja que têm vindo por meses seguidos, mas nunca receberam a Cristo. São iluminados? Eles dizem diretamente para mim, gostamos dos seus ensinamentos. Pastor, só fala coisas que eu não entendia. Eles foram iluminados. Já recebeu Cristo? Não me sinto ainda preparado. O que estou dizendo que é possível ser iluminado, fotizou no grego. É possível ter luz e não ser salvo. Com respeito ao que falamos, existe alguém que ilustra muito bem isso. Judas Iscariotes. Ele era um dos 12 discípulos do Senhor Jesus, mas a Bíblia o chama de filho da perdição. Ele traiu nosso Senhor, mas existe algo sobre ele. Judas era iluminado como nenhum outro. Escutou as melhores pregações. Ouviu o melhor de todos os pregadores. Judas estava entre os discípulos que faziam milagres, expulsavam demônios, curavam os enfermos, limpavam os leprosos. Você lembra disso? É possível fazer tudo isso e não ser salvo? Com certeza. Vamos continuar. E provaram o dom celestial. Alguém diz,
Eles provaram o dom celestial. A palavra provar quer dizer provar. No grego, pode-se provar sem beber. Alguns provam a paz de Deus que está nesse lugar, nesse culto. Contudo, elas não bebem. A palavra provar é a palavra guo, e essa é a mesma palavra usada em Mateus. E deram-lhe a beber a Jesus quando estava na cruz. Vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, guo, não quis beber. Alguém pode dizer, essa palavra é usada para provar a morte? Até no nosso idioma podemos usar a expressão, aquela pessoa nunca vai provar a morte. A Bíblia diz que Jesus provou a morte por todos os homens. Ele provou para que você não tenha que provar. É a mesma palavra, mas você tem que entender que ele experimentou a morte. Quando diz provou a morte, quer dizer, ele experimentou a morte. Ele provou pela graça de Deus. Está claro, pela graça de Deus. Pela graça de Deus provou a morte. Ou seja, ele provou a morte pela graça de Deus. Porque pela graça de Deus, eu e você não vamos experimentar a morte. Ele fez isso por nós. Quando crentes estão num avião e esse avião cai, eu garanto a você que eles não experimentam a morte, nem mesmo provam a morte. Eles são tomados antes do avião cair. Eles são tirados. Irmãos, Deus deu aos crentes vitória sobre a morte. É como sair do corpo e entrar numa nova atmosfera. Até mesmo em um incêndio, os crentes não provam a morte. Eles não provam a morte porque Cristo fez isso por nós. Está muito claro no grego. Diz aqui que Jesus, tendo provado, é a mesma palavra guo. Ele experimentou o vinagre, provou o fel, mas não bebeu. Voltemos a Hebreus capítulo 6. Provaram o dom celestial, o evangelho, fizeram-se participantes do Espírito Santo. Mas, pastor, ninguém pode ser participante do Espírito Santo, a não ser que seja salvo. É mesmo? Tem certeza? Participante é a palavra metokos, que quer dizer parceiro. É a palavra usada quando fala dos pescadores, quando acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los, porque tinham pescado muitos peixes, diz a Bíblia. Encheram ambos os barcos, que quase iam a pique. Preparem-se neste ano para uma abundante, grande pescaria de bênçãos na sua vida, que seu barco quase vai afundar de tantas bênçãos. E você vai pedir ajuda, e seus companheiros que vierem ajudar vão também ter muitas bênçãos, simplesmente porque vieram ajudá-lo. Deus não sabe dar pouco. Desculpa. Seu cálice sempre vai transbordar. Ou seja, quando enche seu cálice, ele enche, e você diz, Senhor, como se ele não soubesse. Esse é o estilo dele. É a sua forma de agir. Deus faz uma estrela entre muitas estrelas, são todas sóis. Uma se posiciona na nossa galáxia, que brilha sobre a Terra na distância exata. Se estivesse um pouquinho mais perto, nós queimaríamos. Mais distante, congelaríamos. Deus colocou no lugar exato. E os cientistas dizem para nós que o calor que recebemos, a luz que recebemos, é para a sobrevivência, para o alimento. Mas grande parte do calor, eles dizem, se dissipa, não é usado. Deus supre muito mais do que nós necessitamos. Esse é o seu Deus. Voltemos ao texto, então. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. O que é participantes? Parceiros. Judas é um grande exemplo. Judas foi parceiro do Espírito Santo.
quando o Espírito Santo guiava os discípulos que Jesus havia enviado para curar enfermos e expulsar demônios, eles não podiam fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. Mas, pastor, isso é impossível sem que o Espírito Santo habite em nós. Os profetas do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Tinham o Espírito Santo com eles. Todos os milagres de Eliseu, e Eliseu realizou o dobro dos milagres de Elias, foi porque o Espírito Santo estava sobre ele e não dentro dele. Porque o interior deles não estava purificado. Eles não eram nascidos de novo. Isso não era possível sem a morte e a ressurreição de Jesus. Assim vemos que é possível ser participante. Nós podemos afirmar que você pode ter um parceiro que não é salvo. Pode ser casado com alguém que não é salvo. Um parceiro no casamento. Quer dizer que você é ímpio? Não. Nós vimos na semana passada que o descrente é abençoado. É santificado. Depois diz que experimentaram outra vez a palavra guô, a bondade de Deus, como Judas, que escutou o melhor de todos os pregadores. O melhor. E os poderes da era que há de vir. Viram poder para purificar leprosos, curar os enfermos. Viram os poderes da era que há de vir. No reinado milenial não haverá enfermos. Eles viram este poder. Amém? Nós, regenerados, podemos demonstrar isso porque fazemos parte do reino de Deus, que é cheio da diversidade dos dons do Espírito. Depois de experimentarem tudo isso e caírem, é impossível reconduzir. É mais fácil levar ao arrependimento alguém que nunca experimentou isso, certo? É só pregar e eles facilmente são salvos. Mas essas pessoas, escute com cuidado, provaram tudo isso, foram iluminados e sabem que Jesus é o único caminho, o único sacrifício, que sua moralidade não salva, somente Jesus Cristo pode salvar, Ele ressuscitou, e eles sabem de tudo isso e experimentaram o amor, a alegria, nos cultos dos quais participaram. Talvez fossem como Judas, que foi participante com o Espírito Santo, mas então viram as costas, caem e dizem, esquece, eu vou perder muito, e voltam para o templo. Lembre-se que isso foi escrito para os hebreus. É impossível reconduzi-los ao arrependimento. Você me escuta? Não se refere a você e nem aos seus familiares ou aos seus amigos para quem pregou o evangelho. Não quer dizer que eles provaram tudo isso. É possível reconduzi-los. Certo? Você me acompanha? Essas pessoas não eram salvas. Nunca foram salvas. E caíram, é impossível que sejam reconduzidas, crucificaram de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, e a partir daí fala da chuva, que é uma bênção. Os judeus entendem muito bem sobre isso. Chuva no hebraico é a palavra moré, e é a mesma palavra para ensinar. Um mestre é chamado de chuva na língua hebraica, moré, porque quando o mestre ensina, são como gotas que caem sobre o povo, refrescando, abençoando. Veja as duas reações do solo quando a chuva cai do céu. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Você viu? Existem diferentes reações quando pregamos o evangelho. Alguns respondem maravilhosamente e recebem bênçãos de Deus. E tem aqueles que produzem espinhos, como os 4 solos. Vocês me escutam? Assim, vou repetir, esse grupo de pessoas não inclui os seus amigos para quem você pregou e eles depois rejeitaram o evangelho. Ainda é possível reconduzi-los. Aqui fala de um grupo específico de pessoas, judeus, e provaram essas coisas. Na verdade, mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo só podia acontecer quando Jesus estivesse em pessoa presente. Na carta aos Hebreus, Jesus não está em pessoa, mas o templo ainda estava lá. Por isso, deixar Jesus e voltar para o templo
é um grande insulto para com Deus. Ok? Seus amigos não estão nessa categoria. Esses são os apóstatas, que nunca foram salvos. Está entendendo melhor? Foi bom para vocês eu explicar versículo por versículo? O que a Bíblia está nos dizendo aqui, que nem todos que vão à igreja são salvos. Assim como ir à garagem não faz você ser um carro. O interessante é que ainda estamos no mesmo capítulo. As pessoas falam do que é impossível, mas não sabem de outra coisa que é impossível. Somente neste capítulo 6, parece que as pessoas só veem a parte negativa das coisas que são impossíveis. Mas não veem a palavra grega impossível sendo usada nesse mesmo capítulo. Sabe onde aparece de novo a palavra impossível? A mesma palavra grega. Estou concluindo. Mas amados, pela primeira vez ele diz amados. Agora, classe. Com quem ele fala agora? Não precisa de seminário para saber com quem ele fala. Ele diz, amados. Quem são esses? Os crentes. Quando o autor diz amados, se refere aos crentes. Agora ele fala para os crentes. Veja, precisamos sempre saber quem fala com quem, de quem, sobre o que e onde. Entendeu? Amados, fala com os crentes. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Em relação a vocês, caso crentes estivessem lendo a mesma carta e dissessem tanta coisa impossível, ó Deus, estou tão fraco, meu Deus, eu posso cair. Por isso o escritor diz, amados, ei, ele nos conforta. Existem coisas melhores em relação a vocês. É óbvio que ele escreve sobre eles e você. Eles e você. Você entende? A segunda pessoa é você. Eu sou a primeira pessoa, em português a primeira pessoa é eu, você é a segunda pessoa, eles é a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa, veja isso. Amados, em relação a vocês, segunda pessoa do plural, coisas próprias da salvação, mesmo falando dessa forma. Voltemos ao versículo 4. É impossível para aqueles, terceira pessoa do plural, certo? E versículo 6, e eles caírem. Sejam reconduzidos, pois eles crucificam, não você. Temos que aprender a ler. Alguns dizem, pastor, eu não conheço o grego tão bem. Isso é para eu me preocupar. Não é para você. Não se preocupe com o grego. Mas se você meditar nessa passagem, ela vai falar com você. Não se refere a você. Não foi escrito a respeito de você. Veja, amados, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Eles, se eles caírem, fala de um outro grupo. Terceira pessoa do plural. Você não precisa ser alguém que é um erudito, que foi um instituto bíblico. Medite na palavra e ela vai falar com você. Se você tiver coração sincero, muitos eruditos que são tão entendidos, mas são secos. É por isso que quando venho para a igreja, sempre faço essa oração. Eu digo, Deus, eu não quero somente pregar biblicamente, quero ser seu oráculo. O importante é que o povo escute a Deus. É claro que é importante ser bíblico, mas o que Deus está dizendo? Certo? Vamos para o versículo 10, onde estávamos. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ele diz, vocês vão ser abençoados, porque Deus não é injusto para esquecer o trabalho de vocês em amor. Todos vocês que servem, que fazem algo na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus diz para você que Ele não é injusto para esquecer. A ideia passada é que se Deus esquecer de abençoar você, esquecer das suas obras, Ele será injusto. Mas Deus não é injusto e não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que tem demonstrado, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ajudar os santos é servir a Deus.
Quando você ama o povo de Deus, os santos, esse é o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Esse é o único mandamento para nós, crer no Senhor Jesus, de nos amarmos mutuamente. Quando você faz isso, não somente ama aquela pessoa, você ama a Deus. Deus nos quer no ciclo do amor. Deus ama o filho ama o pai. Antes de qualquer coisa, Deus demonstrou seu amor. Deus é amor. O pai ama o espírito ama o pai. O espírito ama o filho ama o espírito. E assim Deus criou uma família, para que Adão participasse do ciclo do amor. Mas o homem se rebelou contra Deus e saiu do amor de Deus. É por isso que existe esse clamor profundo de amor no coração do homem. O homem se sente vazio. Por isso precisamos desse amor. Este amor que não acaba, que nunca morre. O amor que jamais nos deixará. Amor eterno. E Deus quer isso. Por isso a Bíblia diz, mantenha-se no amor de Deus. Você está aprendendo? Tenho que concluir. Como disse nesse capítulo, as pessoas estão conscientes do impossível negativo, mas não entendem o impossível positivo. Verso 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Você tem fé, isso é ótimo. Mas, pastor, eu tenho crido em Deus nessa área por tanto tempo. Você precisa também de paciência, certo? Perseverança, tolerância. Com fé e paciência herdamos as promessas. E ele então nos dá um exemplo. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Isso é muito lindo. As pessoas dizem, eu juro pela minha mãe, eu juro por essa pessoa, por aquela outra pessoa, juro pelo céu, mas Deus jurou como? Deus jurou por si mesmo. Nós dizemos, eu juro pelos céus e as estrelas. São criações de Deus, estão acima da nossa cabeça, por isso juramos. Mas Deus disse, eu juro por mim mesmo. Qual foi o juramento de Deus? Ele disse, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Você escutou? Certamente. Não pode ser, não talvez. Abençoarei. No hebraico está repetido, essa citação é de Gênesis. No hebraico, quando Deus menciona 2 vezes, era para dar ênfase. É com propósito bem forte. E seja certo que abençoarei. No grego diz, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Se Deus aparecer para você e disser, esteja certo que o abençoarei e você estiver doente, isso vai lhe dar esperança? Se Deus disser isso e depois ele sair, ele desaparecer, sua semana não vai ser cheia de esperança? Por isso ele diz, não se tornem negligentes, tenham esperança. Por meio da fé e da paciência recebe a herança prometida. Não depende de você, depende dele. Ele prometeu. Quando alguém promete, o ônus está sobre o que prometeu. Se alguém me promete algo, não depende de mim. Se alguém em juramento me prometer algo, dizendo, vou lhe dar isso às 4 da tarde, e por alguma razão eu chegar atrasado, quando eu chegar, essa pessoa vai me dizer, eu jurei, prometi, eu tenho que dar. Deus jurou. Ele não disse, se você vier, eu darei isso. Não seria uma promessa, seria uma condição. Você me acompanha? Vejamos o versículo seguinte. Diz assim, e foi assim que depois de esperar pacientemente Abraão alcançou. Alguns precisam esperar pacientemente. Por que não chegou, pastor Prince? Quando você creu? Agora. Uau! Esperou pacientemente por alguns segundos. Amém? Alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior. Eu jurei pela lua e pelas estrelas. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Se houver um juramento, a questão está encerrada. Pode ir à corte por causa disso. Próximo versículo. Querendo Deus mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os seus herdeiros, a natureza imutável do seu propósito, imutável quer dizer que o seu propósito não pode mudar, Deus o confirmou com um juramento. Uau! Deus tinha que jurar.
Vou repetir. Eu e você muitas vezes juramos porque nós não somos verdadeiros. Somos dados a exageros. Deus queria mostrar para todos nós sua grandeza e ele jurou não por causa dele, mas por causa de nós. Porque somos tão frágeis para crer. Deus teve que jurar para nos ajudar. Deus não tinha que jurar, irmão. Sua palavra basta. Por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ele disse, esteja certo que o abençoarei. É impossível que Deus minta. Esteja certo, eu juro que o abençoarei, multiplicarei a sua semente. Por duas coisas imutáveis, a palavra e o juramento de Deus. É impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Que nos refugiamos nele. Para tomar posse da esperança, a nossa proposta. Para os judeus, refúgio é importante por causa das cidades de refúgio. Tem um significado profundo. Não vou me aprofundar, porque já ouviram muito. É hora de concluir. Por que que ninguém fala da palavra impossível nessa parte? É impossível que você não seja abençoado. Falamos outro impossível, e tudo está no mesmo capítulo de Hebreus. Falamos o versículo 4 que diz, é impossível para aqueles que foram iluminados. Todos dizem, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Ele sabe falar desse impossível. Mas, e essa parte que diz, é impossível que Deus minta, está no mesmo capítulo. Esteja certo que o abençoarei. Por que que o foco de vocês é no negativo? Portanto, igreja, ponha seu foco nisso. É impossível você não ser abençoado. É impossível. Deus não somente disse, Deus jurou com relação a nós, para que sejamos firmemente encorajados. Enquanto esperamos pelas promessas, tenhamos em mente que Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta. Se você encontrar alguém que diz, Deus pode todas as coisas, Ele pode fazer qualquer coisa. Alguns pensam dessa maneira, mas diga, tem algo que Ele não pode fazer. O quê? Ele não pode mentir. É impossível. Aqui reside a nossa esperança. Alguns pensam que Deus é grande, Deus é bom, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, pode até mentir se quiser. Isso não me dá segurança. Tem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer nada comigo que não seja movido por amor. Amém? Foi abençoado? Dê a Ele louvor. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer algo agora. Estou vendo meninos espirituais caindo. Fique tranquilo. Estou falando espiritualmente, não se preocupe. Essa é uma palavra de conhecimento que eu estou recebendo, mas quero encorajar você, dizendo que só se passou um mês nesse novo ano, e como mencionei, é o ano da restauração. Uma das mulheres que trabalham na cozinha, que me serve com alimento, entre os cultos, ela e o seu marido estavam orando a Deus por um filho por 5 anos. Por 5 anos, esperou pacientemente. Ela está com 5 meses de gravidez. Descobriu recentemente. Isso não é incrível? Amém? Milagres estão acontecendo. Vai ser um ano de restauração para você e seus amados. Você viveu uma situação difícil e disse, pastor, eu passei pelo inferno. Prepare-se, Deus não vai deixar você permanecer nessa mesma situação, nesse vale. Você vai subir. A Bíblia diz, Ele me levou a um lugar de fartura, a um lugar mais amplo. Amém? Também diz a Bíblia, seu andar pelo vale. Pelo vale. Não é para você ficar lá, é para você passar. E quem vai estar lá com você? O Senhor. Queremos ter essa consciência da proximidade de Deus durante essa semana. Você quer isso? Quando você orar, não diga, Pai nosso que estás nos céus. Não pense que você está aqui, Ele está no céu. Não. Ore, Pai, porque você está no céu, próximo dEle, bem próximo. Não precisa gritar, sussurre, porque você está próximo a Ele.
Estamos assentados com Cristo. Por isso que a oração, o Pai Nosso, que ele disse que estava no céu, nunca foi repetida nas cartas de Paulo. Paulo nunca diz, Pai que está no céu, porque ele é nosso Deus e Pai. Já estamos no céu. Estamos próximos. Se você está aqui e nunca recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, meu amigo, o Senhor Jesus proferiu essas palavras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Assim, amigo, Deus amou você e deu o seu Filho para morrer na cruz por você. E se você crer no seu Filho, terá vida eterna. Vida que durará para sempre. Nunca cessará. Se o Senhor Jesus tardar e o seu coração parar de bater, não vai sentir, não vai provar, porque Jesus provou a morte. Você sairá do seu corpo para a vida eterna e estará tão vivo e tão bem. E a Bíblia diz que ficará para sempre com o Senhor. Amigo, se essa pessoa é você, faça essa oração comigo. Cristo entrará na sua vida. Não vai ser somente iluminado e experimentar tantas coisas boas de Deus, mas vai vivê-las. Faça essa oração comigo. Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu por meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Obrigado, Pai. Meus pecados foram perdoados. Eu sou filho de Deus. Estou sob a graça de Deus. Suas bênçãos estão sobre mim. Jesus Cristo é meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Deixe-me abençoá-lo para essa próxima semana. Você está perto de Deus, o Pai. Amém? Você não precisa de mim como intermediário. Glória a Deus. Eu estou somente liberando como ato de fé. É um ponto de contato. Amém? O Senhor abençoe você e lhe guarde. Vocês que estão na igreja Grace Revolution, vocês são parte dessa igreja. O Senhor o abençoe. Nesta próxima semana, com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, certamente Ele lhe abençoará e suas bênçãos trazem largueza. As bênçãos alargam. O que é ruim desaparece. Quando Deus abençoa, mesmo quando erramos, prosperamos. A bênção de Deus está sobre você. O favor de Deus está sobre você. Que o Senhor o guarde. Preserve você e sua família de todo perigo, de acidentes, de enfermidades, dos poderes das trevas. Que Ele levante a sua face e seja gracioso. Que Ele brilhe sobre você e conceda a você e aos seus sua paz. No nome do Senhor Jesus e todo o povo diga amém. Até a próxima. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida.